E hoje eu quero te fazer uma pergunta. É uma pergunta simples, mas que deixa a gente intrigado. Quando você precisa de ajuda, você pede ajuda a quem? Porque há momentos na nossa vida que nós ficamos tão necessitados de uma ajuda que, se não houver alguém que estenda a mão literalmente para você e te socorre, é o seu fim. Mas tem pessoas que dramatizam também as coisas e colocam coisas simples como se fosse o fim do mundo. Porém, há também problemas que nós não temos como resolver. Precisamos de alguém, de uma ajuda. E nem sempre a ajuda vem da parte humana. Então é aí que o ser humano pensa, então de onde vem a ajuda? Eu peço ajuda a Deus. Tudo na minha vida é direcionado por Ele. A minha vida, o meu deitar, o meu levantar, o meu sair, o meu viver, se eu estou doente, se eu estou com saúde, tudo na direção dele. Mas um certo homem na Europa, um homem de posses, e ele teve um desejo muito extravagante. Resolveu fazer uma ponte enorme, aquela ponte. E aquela ponte de muitos metros numa pedreira, um lugar alto, só pedras. E para ele atravessar aquele abismo por uma ponte, aquela ponte era muito difícil de construir, praticamente impossível construir uma ponte entre um monte e outro de pedra. E a ponte também teria que ser de pedra para chegar do outro lado. Muito alto e muito difícil, impossível aos olhos daquele homem. O homem pensou, eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar a construir uma ponte para atravessar essa montanha de pedras? Mas eu vou fazer uma ponte e vou chegar do outro lado. Só não sei como, mas vou pedir uma ajuda. Resolveu aquele homem da Europa, resolveu pedir uma ajuda a quem? Ao diabo. Pediu ajuda ao diabo e disse para ele assim, olha, você me ajuda a construir essa ponte de pedras, que para mim, humanamente falando, é difícil chegar lá do outro lado. Mas se você me ajudar a construir essa ponte, abrir os recursos, fazer com que eu consiga construir essa ponte, chegar lá do outro lado e poder passar por ela, eu faço um negócio com você, falando com o diabo, né? Depois da ponte construída, a primeira pessoa que atravessar a ponte, a alma dessa pessoa será sua, eu te prometo. Aí o diabo pensou, bem, meu negócio é esse mesmo, é levar a alma para o inferno, né? Se não levar a alma para o inferno, não tem graça. Então, não sei que jeito que ele deu lá, que aquele homem construiu a ponte ficou um espetáculo. Atravessava de uma pedreira para outra, mas uma ponte. Não sei se está lá até hoje, né? Mas deve estar. É uma ponte, deve não estar sim. É uma ponte muito firme, muito bem construída na pedreira. Talvez algum de vocês que estão vendo esse vídeo deve conhecer essa ponte. Eu não me lembro o nome dela. E depois dessa ponte, segundo essa história, eles chamam de lenda. Mas eu não acredito que seja uma lenda, porque o diabo existe, o diabo não é lenda, não é? Assim como Deus não é uma lenda. Muita gente diz que Deus é uma lenda, o diabo é uma lenda, o céu é uma lenda, o inferno é uma lenda. Se fosse assim, eu também seria uma lenda, porque foi Deus quem me criou, foi Deus quem nos fez, então eu também seria uma lenda. Resumindo a história, depois da ponte pronta,
Aquele homem olhou a ponte pronta e pensou, meu Deus, ele caiu em si. Quem irá atravessar essa ponte primeiro? Ele mesmo poderia ter ido, né? Entregava logo a alma dele pro diabo, mas ele pensou, não, eu não vou. Vou ficar aqui no pé da ponte para ver quem vai passar a ponte primeiro. O primeiro que passar, a alma dele já está entregue. Aí ele se arrependeu da promessa que ele fez para o sujeito. Aí o que ele fez? O construtor da ponte arrumou um cabrito e botou o cabrito para atravessar. Cabrito não tem alma. Aí ele pensou assim, eu boto o cabrito para atravessar no lugar daquela alma, daquela pessoa que eu prometi a alma para o diabo. E a pessoa vai atravessar sem saber de nada e vai perder a sua alma para o diabo. Aí ele se arrependeu, mandou um cabrito passar. Quando o cabrito passou, o diabo não gostou, porque ele não queria cabrito, ele queria a alma de uma pessoa. Aliás, o negócio era esse, estava fechado. Aí o que ele fez? Quis derrubar a ponte, que ele pode fazer vento, ele pode fazer tempestade, terremoto, ele tem essa capacidade, porque o que ele faz é permitido por Deus. Aí ele quis derrubar a ponte, segundo dizem. Aí o construtor da ponte disse, não, você não vai derrubar a ponte, porque eu já mandei o cabrito, não foi a pessoa que eu falei, mas eu me arrependi, e então dizem que o construtor da ponte, quem conhece a ponte sabe o que eu estou falando, construiu uma cruz enorme na própria pedra, na pedreira, construiu uma cruz imensa representando a cruz de Cristo. Porque a cruz do ladrão, a cruz de Cristo é que impacta. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus morreu pelos nossos pecados. Lá em João 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então a cruz representa a morte de Jesus por nós pecadores, nos libertando da escravidão do diabo. Aí o diabo olhou para a cruz e pensou, ele está agora do lado do homem lá de cima, então eu não posso me tocar mais nessa ponte. E assim dizem que a ponte está lá até hoje. Resumindo a história, você está precisando de ajuda? Ajuda de quem? O ser humano, o médico pode curar você? Tem pessoas que estão com enfermidade que o médico ajuda, mas não pode curar. Tem outros que têm problema na justiça que até pode melhorar em alguma coisa, mas talvez não dá a solução. Talvez você está com um problema de família que você não consegue resolver e você precisa de uma ajuda especial. Pois eu vou dizer para você agora, existe um que pode te ajudar. Somente Ele, Jesus. Somente Ele que pode nos ajudar em todos os tipos de problemas, em qualquer luta, em qualquer circunstância, somente Jesus pode nos ajudar. E Ele não cobra nada em troca. Ele não pede de você nada. Simplesmente Ele ama você incondicionalmente. Porque Ele já deu a vida dele na cruz do Calvário em troca da sua, para que a sua seja salva. E não faz negociação com o ser humano. Ele já pagou o preço da nossa salvação. Então, está precisando de ajuda? Peça a Ele, porque Ele vai te ouvir e vai te responder. Tudo bem? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Contei uma história aqui de alguém que fez um pacto e depois se arrependeu. Ainda bem, né? Que ele se arrependeu. Então, você está precisando de ajuda? Recorre à pessoa certa, que é Jesus. Ele não está morto, está vivo aqui entre nós. Pode ter certeza.